Bom, vamos em frente. Bom, gente, vamos oficialmente dar início à nossa reunião hoje, né? Então, hoje nós vamos ter aqui o professor João Jorge de Cabral Nogueira, que vai nos brindar com um pouquinho de conversa. Vamos bater um papo informal com, sobre o que nós estamos tentando chamar a quinta onda evolutiva da TCC, que seria a, a hipnose TCC associada à espiritualidade, tá certo? Então, tem algumas coisas interessantes acontecendo que o Cabral vai nos explicar, vai falar bastante para a gente. E eu gostaria, antes de começar, só para a gente dar uma introduzida no assunto, eu quero só dar uma recapitulada rapidinho, eu vou fazer isso em um minuto ou dois no máximo, para a gente rever as quatro ondas evolutivas da TCC, que eu sempre falo, e às vezes as pessoas ficam, sabe, as pessoas atrapalham a onda evolutiva da psicologia, que depois o Cabral vai falar, e a onda evolutiva da TCC, que eu vou Perfeito. falar, que eu vou dar uma revisada para vocês, tá? Então eu vou tentar abrir aqui o meu, deixa eu fazer um compartilhamento aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tá? Bom, aqui só para a gente dar uma lembrada, né? As ondas evolutivas das terapias cognitivo-comportamentais, a gente fala que a primeira onda foi o behaviorismo. O behaviorismo, né, começou lá como no século, né, XIX, com a teoria do aprendizado, tá certo? Com Watson, com Skinner, com Pavlov, tá certo? Que era o comportamentalismo. O behaviorismo é a teoria do comportamental, na realidade, e ela se baseou no que eles chamavam na época teoria do aprendizado. Aí, quando foi já no mais ou menos no meio deste século, o Beck, junto com o Beck, na realidade, ele desenvolveu a terapia cognitiva, a teoria cognitiva, que ele dizia que era a teoria do pensamento, como nós entendemos o pensamento. Na realidade, o Beck, ele desenvolveu isso porque ele não estava satisfeito com todo o behaviorismo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês rapidinho o behaviorismo. E ele não estava satisfeito, então ele preferiu entrar criar a teoria cognitiva baseada, vindo da psicanálise, né? E vindo também da teoria humanística, tá? E é muito interessante que eu gosto de chamar a atenção que o behaviorismo começou em laboratório, com Skinner, com Watson, com Pavlov, ou seja, eram homens de laboratório, era ciência, eles estavam fazendo ciência da época, contemporânea, tá certo? E a cognitiva, ela veio depois, mais uma teoria mais filosófica, tá certo? Então, é interessante a gente entender isso, por quê? Porque houve uma época, e aqui nós tivemos isso bem firme, né, bem destacado, que existia uma briga entre o behaviorismo e o comportamentalismo, né? Ah, o fulano é da comportamental, o fulano é da cognitiva, e eles não se misturavam, aparentemente não se misturavam. E na teoria behaviorista era gozado porque o behaviorismo entendia que o pensamento era uma consequência do behaviorismo, do comportamento. Era um comportamento interno do behaviorismo. E a cognitiva, ela entendia que o comportamento era um produto do pensamento. Se a gente não for entrar na discussão filosófica, que não vale a pena que a gente entrar, o que foi interessante, que num determinado momento começaram a surgir o que eles chamavam de teoria neocognitiva. E essa neocognitiva foi quando eles começaram a integrar as técnicas. A integração das técnicas, veja bem,
Se filosoficamente o conceito behaviorista não batia com o conceito cognitivo, as duas não se, conceitualmente as duas não se casavam, mas sob o ponto de vista de técnica, as técnicas se complementavam muito bem. E foi aí que começou a surgir as terapias cognitivo-comportamentais. As terapias cognitivo-comportamentais, na realidade, elas vieram quando começaram a ter a integração de técnica. E essa integração de técnica, na realidade, já vinha tudo isso, né? É quando foi assumida essa integração de técnica. Quando ela começou junto com aquelas novas teorias, que a gente chama aquelas novas terapias cognitivo-comportamentais, que entrou terapia dialética, a terapia do esquema, a terapia da aceitação de compromisso e algumas outras que eu vou mostrar. Isso ficou. Com o tempo, entrou Mindfulness. No final do século passado, entrou Mindfulness. E quando começou o Mindfulness, eles até falaram, o Mindfulness está na terceira onda, né? Começou ali. Mas, na realidade, tá certo? Quando a TCC começou a aceitar e a integrar todos os estados modificados ou ampliados de consciência, é que a gente fixou chamar a quarta onda das terapias mente-corpo, que foi que identificou a quarta onda. Ou seja, quando hipnose, meditação, mindfulness e todas essas técnicas que entram nos estados modificados de consciência foram incorporadas abertamente pela TCC, tá certo? E já há algum tempo eu já vinha dizer, eu lembro que a professora Marilda Lippe, quando ela teve no último congresso que nós fizemos, Congresso Brasileiro aqui em São Paulo, ela até comentou, ela falou que realmente as terapias mente-corpo e hipnose fazia parte da quarta onda, ela aceitou esse termo. E a Marilda Lippe, na época, era presidente da Sociedade Brasileira de Terapia, de Terapia Cognitivo-Comportamental. E ela aceitou isso aí, ela inclusive reafirmou, né? E ela falou, e provavelmente outras ondas virão. E quando ela falou outras ondas virão, na época eu brinquei com ela, né? Eu falei, então logo, logo vai vir aí a espiritualidade. Brinquei com ela e pensei. Mas hoje a gente vê que a espiritualidade está entrando tão forte dentro desse viés, e ela se vinculando às técnicas das terapias cognitivo-comportamentais, e que eu acho que já está na hora da gente assumir oficialmente isso, né? Então, só para a gente ter uma ideia, só para vocês verem, o behaviorismo foram esses caras, esses atores aqui, olha. O Darwin começou quando ele já dizia que é a produção dos animais, adaptação evolucionária. O Thorndike, as reações compensatórias são internalizadas em frutíferas são suprimidas. O Watson, né, com a história do pequeno Albert, vocês sabem bem, tá certo? Não só o Albert, mas também tinha outros, né? O Pavlov, com o cachorrinho dele, com todo esse estímulo incondicionado, a reflexologia, é a teoria reflexológica, né, do Pavlov. O Skinner, com comportamento, né, os trabalhos com ratinho. Então, esses aqui foram os grandes, os pais, vamos dizer assim, do behaviorismo, tá certo? Aqui tinha outros ainda, né? Aqui tinha o Thomas, o Conrad, o Guthrie, o Hull, que foi o Hull, foi um dos. Olha, que é interessante, todos estes faziam hipnose. O Clark Hull tem um livro de hipnose também, olha que interessante, tá? E todos eles trabalhavam com hipnose, mas já eram comportamentalistas. O Volpe, todo mundo usa né, a terapia de sensibilização, tá certo? E o Miller com biofeedback na época, olha só, que já começou em 1960. Aí o Ru está aqui, ó. O Ru é um cara à parte, eu não vou falar isso aqui, porque isso aqui eu ficaria estendendo muito, tá? Mas olha só que interessante, nos anos 30, esses aqui foram os atores mais importantes do behaviorismo, tá certo? E a intenção era identificar o comportamento, avaliar o ambiente e experimentar novos comportamentos adaptativos. Isso aqui é a ideia do behaviorismo, tá certo? Aí, aqui tudo eu falo isso aqui em aula, mas não é o momento, né? O que é importante é isso aqui. Agora, quando a gente fala de terapia cognitiva, a segunda onda, quando o Beck, na década de 60, tá certo? Ele usava o Beck usou uma base empírica, tá certo?
baseado na, terapia, da teoria melancolia do Freud, tá? E aí ele criou, na época, a terapia cognitiva da depressão. Então, o primeiro livro dele foi voltado para a depressão, tá certo? E aí depois ele evoluiu com isso, tá? Houve uma evolução, tá certo? Um pouquinho tá entrando um monte de gente aqui que não é para entrar. Aí houve uma evolução disso aí, tá certo? E o tratamento era a modificação dos pensamentos, como a gente vê hoje, tá? Não vou entrar nisso aqui porque não é o importante. Aí, olha aqui para a gente ver. Isso aqui é a base dos fundamentos filosóficos que o Beck usou, tá certo? Então, aquela frase clássica, né, do Sêneca, né, tá certo? Do Epiteto, os homens são perturbados pelas coisas que, pela opinião que eles queriam, quer dizer, não é pela realidade, é por como eles entendem as coisas, tá? E aí tem um monte de atores. Mas eu, particularmente, acredito que quem deveria ser o pai da TCC deveria ser o Albert Ellis, porque ele começou antes, ó, do Beck, e ele criou a terapia racional emotiva na época, que depois virou terapia racional emotiva comportamental, tá certo? Com o modelo ABC e hoje tem a ABCDE, que eu expliquei já na aula que eu dei. E aqui tem um monte de outros, humanistas, tal, envolvidos, tá na terapia, na filosofia, tá certo? Aí tem o modelo de Beck, eu não quero. Aí veio a terceira onda. Na terceira onda, tá certo? Olha que interessante. Se o behaviorismo ele achava que o comportamento era interno e pela cognição o comportamento era consequência do pensamento, do ponto de vista as técnicas elas se complementavam. Foi quando falamos em terapia cognitivo comportamental, ou seja, Cabral, aquela coisa que a gente estava conversando antes, a terapia cognitivo-comportamental, ela veio evoluída. O pessoal atribui ao Beck, tá certo? Mas se a gente for ver, na verdade, começou bem antes. Até porque, mesmo aqueles que, os behavioristas, todos eles já usavam hipnose também naquela época. Tanto é que a primeira explicação, científica da terapia, da hipnose foi dada pelo Pavlov, né, que teve teoria reflexológica. Então, a integração de técnicas que caracterizou a terapia cognitivo-comportamental. E aí vieram a nova, eles chamavam neocomportamentais, neocognitivas, que depois, na realidade, derivou todas essas, que é a chamada terceira onda, que é a terapia metacognitiva, que o paciente é induzido a refletir sobre o pensamento, analítica funcional, tá certo? Que, na realidade, o processo, o paciente ajuda a construir habilidades interpessoais, tem a dialética, tem a terapia da aceitação e compromisso, do Reis, que essa é famosa, todo mundo pede, né? Fizer uma coisa. A modificação de viés atencional, a terapia do esquema do Jung, tá certo? Que essa também é bem famosa, tá certo? E do Gilbert, a compaixão, essa foi uma das últimas, né? Compaixão. E terapia do esquema emocional do Lerner, que é uma derivação um pouquinho da terapia do esquema. Então, quer dizer, na realidade, a gente teve aí uma série de terapias e depois veio a quarta onda. Com a quarta onda, tá certo? A gente entrou na teoria dos estados modificados de consciência, e que eu classifico em as contemplativas, que apenas a atenção focalizada é inespecífica, tá certo? E as dinâmicas, que trabalham com reestruturação cognitiva, são específicas. Então, meditação, yoga e mindfulness entraria nessas práticas contemplativas inespecíficas, que é meditativas, são contemplativas puras, tá certo? São estáticas, né? Contemplativas. E as práticas dinâmicas, onde a gente trabalha reestruturação cognitiva e tal. Então, são as específicas, a hipnose, a auto-hipnose, e eu coloquei aqui a psicologia positiva, que a psicologia positiva usa muito a coisa. E aí é onde eu queria chegar até aqui, tá certo? Quer dizer, esse era o que eu queria passar para vocês, e na realidade era só para a gente fazer uma entrada, né, no que a gente está propondo aqui. Eu queria só fazer uma introdução para daqui para frente a gente deixar para o Cabral apresentar a parte dele,
tá certo? A partir daqui. E aí a gente começa um bate-papo aqui. Na realidade, é um bate-papo que todo mundo pode participar. E o que eu quero é que o Cabral situe, quer dizer, como é que a espiritualidade está hoje, para a gente poder entender como isso vai se encaixar. Como as técnicas, tá certo? As técnicas que a gente usa em todas essas terapias, ou como que a gente pode inserir as técnicas que se usa na espiritualidade dentro da TCC. Essa que é a ideia para que ela possa ser chamada a quinta onda da TCC. Cabral, Bom, então boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Veja bem, hoje não é uma aula, né? Hoje é um bate-papo, porque não existe ainda a quinta onda, não existe ainda a espiritualidade no TCC. O que acontece é que terapeutas como eu, que usam espiritualidade no consultório, seja na hipnose, seja na tradicional, seja na TCC, usamos a parte espiritual, porque eu sou terapeuta transpessoal, sou pós-graduado em psicologia transpessoal. Então, cada vez mais, eu sou do tempo de que não se podia falar de espiritualidade em nenhum congresso, éramos chamados impuros, não se podia falar de Deus nos congressos, era proibido. E sob o tempo também que era proibido falar de hipnose, né? Porque era charlatanismo. Então eu fico muito feliz quando eu vejo hoje, no Congresso de Psiquiatria, que eu sou do tempo que nem se podia falar de hipnose. Eu fui o primeiro a falar de hipnose no Congresso em 1987, e que hoje temos um dia no Congresso de Psiquiatria dedicado à espiritualidade. Olha que mudança, né? Ou seja, a espiritualidade entrou. Por que entrou? Porque foi para as universidades, foi para a USP, veio para a UF, foi para Juiz de Fora, foi para Belo Horizonte, foi para o Nordeste, foi para Porto Alegre. Então, quando uma onda entra nas universidades, a coisa deslancha. A hipnose lá fora é muito bem conceituada porque tem nas universidades, né? E então nós vamos aqui trocar esse papinho aí entre essas coisinhas todas. Então eu preparei assim alguns slides, só uns 10, só para a gente poder situar nas interligações, que há muita coisa e eu vou ficar perdido, estaria um dia para falar disso tudo, mas eu vou falar um pouquinho só para a gente situar. E depois nós vamos tendo um papo sobre o que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Bom, primeiro agradecer ao Osmar, né, por estar aqui com vocês nessa reunião. Eu gosto sempre de agradecer aos convites. Aqui é meu pequeno currículo para aqueles que não me conhecem, né, que fala um pouquinho sobre mim. Né, que alguns aí me conhecem, mas não conhecem o meu currículo, um pouquinho só para a gente situar na espiritualidade. Eu sou médico, sou professor também, né, atuo na área da psiquiatria, tanto na esfera particular como na prefeitura de Rio Bonito. Sou escritor, já tenho 4 livros meus, já tenho mais 4 com autoria, e sou psicoterapeuta transpessoal, sou hipniatra e homeopata. Falo nos congressos nacionais e internacionais de hipnose, análise nacional, transpessoal, enneagrama. Fui professor do curso transpessoal de Belo Horizonte, onde eu fiz minha pós, de 1917 a 23. E sou professor do curso pós-graduação de hipnose aqui no Rio de Janeiro desde 2015, na Celso Lisboa. Fui professor do curso de enneagrama também de pós, lá em Fortaleza, durante os 3 anos que ele existiu, né? Depois, por falta de pessoas interessadas, o curso parou, infelizmente. Fui ex-presidente da Associação Pan-Americana e Caribenha de Hipnose Terapêutica, da Associação Brasileira de Hipnose e da Sociedade de Hipnose do Estado do Rio de Janeiro. Sou presidente do Espaço Terapêutico Flor do Amanhecer, e sou professor também do curso de hipnose do IDH, que é o Instituto Brasileiro de Hipnose, da nossa querida Cristine, que o Osmar conhece, que o Fábio conhece, desde 2010. E então os meus livros, sou autor dos livros Crianças de Luz, que é uma monografia, Ciência Espiritualidade é outra monografia, Autoscopia, que desenvolvi desde 1998, primeira edição do meu livro,
E Reflexões de um Médico foi uma autobiografia quando eu fiquei aqui na pandemia sem fazer nada, então aproveitei para escrever um livro das minhas histórias. Aqui, para quem não conhece, é meu instituto, aqui em Rio Bonito, né, na Serra do Sambê, da Mata Atlântica, né? Tá convidado, viu, Osmar? Você e todos os outros. Mas vamos falar agora das revoluções da psicologia, que Osmar já falou da TCC, então vou agora começar pelas da psicologia. Então, a primeira revolução da psicologia, muito bem falado pelo Osmar, que é da TCC, mas também é, né, precursor da TCC, mas também é do behaviorismo, foi a primeira porque até o behaviorismo que existia nada, né? Existia Mesmer lá, fluido magnético, mas nada assim científico, como o Osmar falou. Foi através de Pavlov, dos estudos dele, porque era um neurofisiologista, né? Estudando os reflexos condicionados do seu cãozinho, que eclodiu todos os trabalhos do behaviorismo. Tanto que o Watson fundou o behaviorismo inspirado no Pavlov, evidenciando as leis de conduta humana a partir da observação e pesquisa experimental. Nós estamos lá no laboratório, observando o cãozinho. Então, nesse conceito behaviorista, pavloviano, o ambiente externo é que determinava a conduta do cão. O ambiente externo que causaria a nossa conduta. E nisso reflete até hoje. Tem gente que acredita nisso, que é só isto. Eu acredito que seja isto, mas não só isto, né? Seria muito pouco o ser humano se ficar só nessa teoria. Então veio Freud com a psicanálise. Veja bem, Freud foi também um hipnólogo, assim como o Osmar falou de todos ali, os iniciais do TCC eram hipnólogos. Clark Hull foi que ensinou hipnose para o Erickson, Milton Erickson. Para vocês entenderem. Então, está tudo interligado. A gente às vezes separa e briga desnecessariamente. O legal da psicanálise é que ela vem nos trazer um novo conceito. Ela saiu do exterior para o interior. Agora o Freud fala, não, o ambiente interno é que passa a orientar nossas condutas através das forças inconscientes, do id, ego, superego, dos nossos impulsos, instintos. É verdade? É verdade. Agora, deixou de existir o externo? Não. Quer dizer, então fica essa briga entre psicanálise e behaviorismo, entre psicanálise e PNL, programação neurolinguística, para mim, é uma técnica avançada de hipnose clássica, porque é mudança de reflexos. Então temos essas duas ondas que surgiram mais ao mesmo momento, essas duas revoluções que surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, porque até Freud não existia psicologia, existia psiquiatria só, Bloller, neurologia só. Foi aí que começa a vir a psiquiatria. Então a terceira onda, a terceira revolução é a revolução humanista. Por que surgiu isso? Começou sempre, veja bem, a ciência sempre evolui assim, a gente não está satisfeito com uma coisa, vai criar outra para melhorar. Então, ela surgiu em oposição ao mecanicismo behaviorista e ao pessimismo da psicanálise. Freud mesmo falava, não, a pessoa não fica curada, a pessoa entende o processo, né, fica analisada, né, mas na verdade, então isso é muito pessimista, essa psicanálise. Lógico que deve ter falado isso num momento de angústia, né, que não é bem assim, que a psicanálise cura muitas pessoas, há pessoas que gostam da psicanálise, e cada escola de terapia tem pessoas que se adaptam àquela escola melhor que a outra, né? Mas a mudança para a psicologia humanista deixa de ser explicativa, Freud explica, né? Para ser compreensiva. E aí vem a logoterapia de Viktor Frankl, que fez lá no campo de concentração, o Carl Rogers, com a terapia centrada na pessoa, não centrada no externo e no interno, mas na pessoa, o externo e o interno da pessoa. O Abraham Maslow,
O Abraham Maslow e Eric Berne da NASA Nacional, o Abraham Maslow, nós vamos ver que ele depois migra para a quarta escola, porque ele falou assim, peixe, todo terapeuta fala das misérias humanas, eu estou cansado disso, eu quero saber como é que é as pessoas de sucesso. Foi aí que ele muda para a quarta linha, para a transpessoal, para a quarta revolução. Porque ele fala, não é possível ficar só falando do inconsciente freudiano, inconsciente pessoal. Tem Jung que veio com o inconsciente coletivo. E supraconsciente das grandes tradições, não só xamânicas, como também das tradições do Oriente, o hinduísmo, principalmente, taoísmo. Então, essas pessoas não satisfeitas apenas com a escola humanista, começaram a ver, mas foi o que começou com isso, ele começou a estudar as pessoas que tinham sucesso. Por que pessoas têm sucesso, outras não têm? Né? Com as mesmas aptidões. E ele começou então a descobrir essas capacidades e potencialidades humanas máximas. Estão aqui escrito, ó, capacidades e potencialidades humanas máximas, que vêm do inconsciente, vêm do supraconsciente ou do inconsciente cósmico. E na onda dele entrou Stanislav Grof, que todo mundo conhece dos estudos com psicodélicos, a expansão de consciência pelos psicodélicos, para estudar a expansão, a mente supraconsciente. O Roberto Assagioli, da Itália, com a sua psicossíntese. Stanley Krippner, meu amigo particular, grande parapsicólogo americano. E no Brasil, nessa onda, né, o Pierre Weil, que iniciou no Brasil lá, em Brasília, na Unipaz. Então estão aí as 4 escolas, né? Agora o Pierre Weil e o Roberto Crema quiseram incrementar a 5ª escola, que seria aquela que une a pessoal e a transpessoal, mas aí o Pierre Weil morreu, o Roberto Crema não deu andamento, né? Só para nós nos situarmos onde é que nós estamos, em 1969, ano onde eu entrei para a Faculdade de Medicina, fico muito feliz com isso, é fundada a Associação de Psicologia Transpessoal, lá nos Estados Unidos, por Abraham Maslow, Alan Watts e Viktor Frankl. Só um dado histórico, né, para vocês verem onde nós estamos. Bom, aqui eu vou pular, porque o Osmar já falou, né? Não tenho mais nada a acrescentar. Vamos em frente, que atrás vem gente. Bom, agora vamos passar. A psicologia transpessoal, ela se baseia em 3 triplés. Um dos triplés é a análise junguiana. Não a psicanálise de Freud, que era pessoal. Jung começou a trabalhar com os arquétipos, que são estruturas do inconsciente coletivo, estruturantes da humanidade. Ele foi para a Índia, foi para o Tibete, foi para o Nepal, foi ver lá as culturas orientais e descobriu que nós tínhamos arquétipos universais, cada um de nós. Todos nós temos arquétipos universais. Isso já não é mais pessoal, já é transpessoal. Então ele é um precursor da psicologia transpessoal, ele é honrado dentro da psicologia transpessoal como precursor. Porque aí começou a surgir, né, a física quântica, também para explicar fenômenos não entendíveis, porque a espiritualidade ela está dentro dos fenômenos quânticos. É impossível entender a espiritualidade na física clássica, de efeito e causa e efeito, impossível. Então, na física quântica, uma coisa que a gente bate muito para explicar as curas, inclusive, da fé. As coisas da fé são curas da não localidade quântica. A pessoa não precisa estar no lugar para ter uma cura, você pode fazer uma cura à distância, através de uma oração. Vários trabalhos científicos provando isso. Então, o Stein publicou um trabalho falando disso, desses aspectos não locais da máquina da nossa mecânica quântica, para fundamentar as características holísticas dos arquétipos na psicologia analítica junguiana. E Jung bateu muito papo com um grande, um dos maiores, um dos fundadores da mecânica quântica, né? Foi
Pauli, foi um dos fundadores, e o Pauli era muito amigo de Jung, eles eram muito amigos e conversaram muito sobre isso. Olha o que Xavier fala sobre Jung e Pauli. Jung manteve um intenso diálogo com Pauli a respeito da potencialidade da mecânica quântica, em ser a contrapartida da física para a sua teoria psicológica. Porque enquanto a matéria, a física clássica, vai tratar dos tumores, vai fazer cirurgia, vai fazer coisas maravilhosas na medicina, não vamos negar, não estamos aqui para brincar, temos que associar a física clássica com a quântica, não ficar brigando, tem gente que fica brigando, né, que não existe mais física clássica. Claro que existe. Fica na frente do ônibus para ver se você vai entrar dentro do ônibus e vai ser ileso do outro lado. Mas que quando entra na psicologia, já é mental, já está num nível mais perto da espiritualidade, diríamos assim. E vamos falar agora num conceito clássico de o que é vácuo. Esse conceito está agora sendo mudado para campo, né? Mas começou o conceito de vácuo quântico, que na antiguidade chamava de éter. E no tempo de Mesmer, para os hipnólogos eles sabem, Mesmer chamou esse vácuo quântico, né? Na época não existia ainda, ainda não existia física quântica, de fluido universal. Um fluido universal que ele usava para a cura, de invocar para a cura. O Lao Tse chamou de tal. Na Índia Antiga chamava-se substância sutil. Os Upanishads, que são os livros da Índia, chamavam de Akasha, que é a substância que tem essencial, ou seja, a quinta substância, a quinta matéria. E temos lá, comparativamente, eu diria, igual ao inconsciente coletivo de Jung, temos lá os campos acásticos, que é onde estão a sabedoria da humanidade, igual no inconsciente coletivo, né? Então, vejam como se assemelham as coisas, né? Quando a gente começa a estudar. E quando a gente lê o Gênesis, né? Está lá que o princípio era o vazio. Aristóteles já falava que o vazio era pleno, era cheio, então não era vazio. Agora, olha só essa coisinha. Os astrofísicos e cosmologistas afirmam que raios de luz que atravessam o espaço entre as estrelas e galáxias sofrem influência do vácuo. Ora, se sofre influência do vácuo, espaço vazio é vazio? Não, ele não é vazio. Aí nós voltamos a Aristóteles, ele estava certo, era um pleno de energia, de onde tudo se cria, para onde tudo vai. E quem cria tudo? Do nada. Aí vem a espiritualidade, cada um vai dar um nome. Nós, os judaico-cristãos, vamos chamar de Deus, mas os judaicos puros vão chamar de Yahvé, os maometanos de Allah, o sopro da vida, né? Yahvé, o sopro da vida. E cada um vai dar um nome. Os maçons, o grande arquiteto do universo, e assim por diante. Os indianos, o Atman. Então esse vácuo quântico, com suas interações de coisas e eventos, cria um holocampo universal. Isso é que é importante nós entendermos. Esse holocampo universal é que podemos chamar de campo psi. É aí que vai atuar a hipnose, é aí que vai atuar a espiritualidade. O nosso pensamento humano, ele forma um campo. Todas as partículas quânticas são manifestações de campos. Esses são linhas de força que influenciam ou alteram os campos de outras partículas. A energia que move o pensamento se projeta com a vontade que sente essa emoção. Por isso que, quando não adianta você falar assim, quero ficar rico, quero ficar bom, só o pensamento sem o sentimento, sem a emoção, não funciona. Para que nós movamos o campo quântico, temos que associar ao pensamento a emoção. Porque uma pessoa triste transforma o ambiente que a rodeia triste. Você vai no cemitério, no enterro, nem conhece o defunto, mas vai porque é amigo do seu amigo, você vai com o seu amigo lá, vamos lá, né? O Osmar me chama, vamos lá, que eu não quero ir lá sozinho, não gosto de cemitério, eu vou com o Osmar lá. Chega lá, está todo mundo chorando, eu acabo ficando triste e sou capaz até de chorar junto.
porque as emoções contagiam. Agora você está em casa, tristinho, deprimidinho. Aí o Osmar fala assim: pô, João, vou lá numa festa, vai ter uma festa lá de hipnose, vai ser sensacional, vai ter uma galera espetacular lá. Não, Osmar, não quero, não, estou triste. Não, João, vamos lá. E eu vou. Quando chego lá, vem a música, a alegria, a festa. Eu estou dançando também, estou cantando. Por quê? Porque a alegria, as emoções também nos contagiam. Isso é muito importante saber por isso. Saber isto. São coisas simples, mas que às vezes em terapia a gente esquece. Então nós chamamos que são campos interferentes. Interfere na nossa vida isso. O Newberg foi o fundador da neuroteologia, André Newberg. Escreveu esse livro famoso, que foi famoso, quem gostar quem quiser começar a estudar espiritualidade na ciência, é esse aí. Começou a fazer, colocar pessoas em estado de oração, em estado de meditação, começou a fazer ressonância magnética, ficou PET scan, e então escreveu esse livro, Princípio da Neuroteologia. Ele fundou esse neologismo, neuroteologia, quer dizer, a teologia dentro da neurociência. Ou seja, porque enquanto trouxer paciência, ninguém acredita, né? Olha que interessante, né? Quando nós... Agora aqui deu um pau aqui, deu. Quando nós pensamos, nós projetamos esse pensamento à distância, até onde nós quisermos ir. No estado ampliado de consciência da experiência de Grof com LSD, as pessoas iam para outros mundos, outras galáxias. Então, nós temos esse poder. Então, quando, por exemplo, a Mindfulness, que o Osmar falou, vocês pensam o quê? Mindfulness ficou famosíssima porque saiu da espiritualidade, veio para a ciência, veio ser pesquisado pelo Kabat-Zinn, porque ele foi lá para a Índia, foi para o Tibete, foi para lá tudo também, o Kabat-Zinn foi lá para o Oriente e aprendeu a terapia que eu também aprendi lá, que eu também fui para esses lados de lá, chamada meditação da atenção plena. Que é uma técnica budista. Tenta a atenção plena e tenta a compaixão. Eu gosto muito também da compaixão, faço muito a técnica da meditação da compaixão, para mim é sensacional. Para mim, melhor que o Mindfulness. Aí o Kabat-Zinn trouxe para cá e botou o nome americano, Mindfulness, e explodiu. Por quê? Porque aí começou a fazer trabalhos científicos, como o Dalai Lama também fez, né? com Richard Davis, e aí, querido, explodiu como ciência. Agora você acredita que a meditação funciona porque veio para a ciência. Isso é muito bom, não estou reclamando, estou honrando essas pessoas. Para terminar, terapia cognitiva comportamental e espiritualidade. Aí fiquei pensando, eu acabei de fazer, eu sou novo, acabei de fazer TCC em dezembro do ano passado. Eu já faço análise racional, Jung, faço uma porção de técnicas, mas quando eu ia fazer estudos na Associação Brasileira de Psiquiatria, não falo de hipnose, não falo de nenhuma técnica, só falo TCC. Assim, para toda doença é TCC. Eu falei, eu vou aprender esse negócio, né? Se todo pode usar TCC, tem uma coisa boa. Então, eu pensei, como associar a TCC? Onde é que eu posso aplicar isto? E aí comecei a ver que o que eu fazia em terapia podia fazer também dentro da CCC. No perdão, você já imaginou quando a pessoa está com um pensamento disruptivo, não consigo perdoar fulano, mas de jeito nenhum, nem que a vaca tussa. Ainda tem essa expressão, Osmar? Nem que a vaca tussa, essa é do nosso tempo, né? E ali eu uso a espiritualidade, que quando a pessoa não consegue, e é que vem a espiritualidade dentro da terapia, eu invoco dentro e aí está na anamnese, a crença da pessoa, em quem ela acredita, eu invoco aquele ser de luz que ela acredita, que é maior que ela, para ela inspirar esse ser de luz e através dele ela perdoar. Gente, é fantástico. Quando eu consigo fazer isto,
às vezes demora mais de uma sessão, mas quando eu consigo fazer isso, a pessoa sai da sessão leve. E toda vez que eu consigo, às vezes leva tempo, a pessoa sai um pouquinho melhor, mas ainda não, porque ainda não conseguiu, né? Mas quando consegue realmente invocar essa presença, ela consegue perdoar, se liberta, porque raiva e ressentimento é veneno que você bebe querendo que o outro morra. E quem não está perdoando está com raiva do outro. Então está bebendo veneno querendo que o outro morra. Outro lugar, na depressão. Depressão, gente, a pessoa está deprimida, começa a não querer mais a igreja, ao centro, começa a ficar desanimada, começa a perder o interesse da vida. Nesse momento nós temos que incentivar a espiritualidade para ajudar nesse processo. Fica muito difícil sem a espiritualidade tratar de depressão. Viktor Frankl, né? Sentido da vida. Quando a pessoa chega num estado de falta de propósito, que é um estado grave de depressão, não tem mais propósito de vida, você tem que dar propósito de vida. E a espiritualidade vai nos ajudar nesse propósito de vida. Então, agora, falando do modelo do Osmar, eu fiquei pensando, onde é que eu trabalho no modelo do Osmar? Entende? Então, dentro desse modelo dele, eu vi que eu estava usando a hipnose dentro do quadro D, né? E lá embaixo, no sentimento. Vocês verem no quadro, lá embaixo tem o sentimento. Que sentimentos são esses que nós temos que trabalhar com a espiritualidade para nos ajudar nessa mudança de comportamento depois que você passou pelo ABC? Quando você cai embaixo no sentimento, você tem que mudar os seus sentimentos para ter experiências diferentes, que a gente chama ressignificação em PNL, redecisão em análise racional. É a mudança do sentimento negativo por positivo. Não adianta você estar lá na crença central, lá nos valores e princípios, querer falar de Deus, porque a pessoa ainda está muito, eu diria, Osmar, casca grossa, está no início da terapia. Não é hora de falar de Deus, é hora de você entrar naquela onda dos valores, estudar porque os valores, mas na hora da mudança, na hora de entrar com a emoção, a espiritualidade vai ajudar muito. Então eu uso muito na depressão, como já falei, na frustração, porque se a pessoa está frustrada, ela se sente inferior, complexo de inferioridade. Então, quando dizer que ela é filha de Deus, que ela é amada por Deus, quando nós que somos obstetras, Osmar, que sabemos que numa relação sexual o homem coloca 200 milhões de espermatozoides na vagina de uma mulher, que desses 200 milhões, um é você. E quando eu falo isso para o paciente, ele leva um choque, que eu não sabia disso, né? Certos médicos sabem, mas o leigo não sabe. Doutor, mas é isso mesmo, então Deus te amou intensamente, como você não vai se amar? Isto trabalha frustração, trabalha baixa autoestima, trabalha complexo de inferioridade, culpa. Como a gente sofre com culpa, né? Quem não sofreu com culpa? O que é a culpa? Culpa é a mágoa, é sentimento, errei, não consegui acertar. Essa mágoa vai levar a doença cada vez maior. Se nós não nos libertamos dela, não há jeito. Então, no Evangelho, para quem é cristão, no Evangelho, né, o perdão da culpa, né? E então, se você consegue, através de um ser de luz, através de cada prática religiosa, o católico, a confissão, e cada um dentro da sua religião ter a sua forma de invocar a presença divina para tirar essa culpa, você vai ajudar muito a cura mais rápida dessa pessoa. Insegurança, a mesma coisa, né? Pessoas inseguras se sentem inferiores, humilhação, quem se sente humilhado sente o cocô do cavalo do bandido, me humilharam. Se você é um filho de Deus, te humilharam, sacode, levanta a poeira, dá a volta por cima, né? Está lá no Evangelho de Jesus. Se não te receberem bem numa casa, sacode a sandália e parte. O orgulho, né? O orgulho, sentimos que somos maiores, melhores. Também, o orgulho também é uma patologia, né? Nos coloca acima dos outros, então passamos a não ter compaixão para com os outros. E finalmente a incapacidade. Então são esses sentimentos que eu trabalho muito em terapia, na mudança dos sentimentos para mudar os comportamentos. E a mágoa, né? Então queria terminar com essas minhas palavras, em terapia comportamental, em hipnose, meditação, espiritualidade.
tudo se interconecta para o bem da pessoa que deseja a sua autotranscendência. São lindos caminhos de busca pela nossa essência, desconectada pela vida desenfreada que alguns levam. Nós saímos da essência e ficamos doentes. Quando voltamos para a essência, que é só a espiritualidade nos traz, nós nos curamos ou melhoramos. Cabe a nós, médicos e terapeutas, buscarmos nossa essência e ensinarmos nossos pacientes a buscarem a sua com respeito e amor. Tá aí quem quiser copiar as minhas redes sociais, pode clicar aí, que esse é o último slide. Cabral, Oi! eu achei bacana você. Bom, primeiro, obrigado por trazer o meu esquema aí, colocar o meu esquema, dar uma validação no meu esquema dentro do teu propósito, né? E lembrar que o D é o debate, é exatamente o local onde você vai trazer todas essas discussões que você trouxe aí, né? O A seria o fator ativador, o B, os beliefs, as crenças disfuncionais, o C, as consequências, os comportamentos, o D é o debate, tá certo? O debate que na terapia cognitiva, na TREC lá, eles faziam, que era muito mais o debate socrático, mas aqui Muito mais a do lado da dialética, né? espiritualidade, exatamente. E aí é onde entra a psicologia positiva, que eu vejo que a psicologia positiva também é um dos mecanismos de transcender, de trabalhar com a espiritualidade, tá certo? Perfeito, muito, E muito. o E, Foi bom como esquecer, mas bem é, lembrado. e o E, aquele Ezinho, é quando a gente muda um comportamento, a gente começa a ter um efeito no fator ativador. Principalmente se esse fator ativador é uma outra pessoa. Por exemplo, se é uma briga de casal, o marido tem um comportamento lá que ativa todo o processo cognitivo. Ela muda o comportamento, esse comportamento vai ter um efeito no evento ativador, e o evento ativador também já vai mudar, já vai amenizar. E aí cria aquele vínculo que eu chamo a situação, né, a situação sistêmica, né, a visão sistêmica da terapia. Perfeito. Mas tem uma coisa que eu queria perguntar para você, porque você é espírita também, não é? Eu sou católico, mas acredito em reencarnação, porque a Igreja Católica, até o século V, acreditava em reencarnação. Isso, então. É por isso que eu queria falar com você. É por conta porque hoje em dia está principalmente o frutuoso. Você conhece o frutuoso, né? Demais, eles sempre falam no congresso lá da Séria. Isso, então, o Frutuoso está trazendo muito e está entrando muito isso aí. Eu tenho muita gente tem me perguntado, tem conversado comigo sobre os trabalhos dele. Até um dia eu vou ver se eu converso com ele para ele vir no grupo de Não, estudo, tá? não só ele, Osmar, também o Sérgio aí de São Paulo, É, o Sérgio Oliveira Sérgio da USP, Felipe, o Sérgio Felipe. O Sérgio Felipe da teve no Unispírito. grupo, ele teve no grupo de estudos de hipnose no início do grupo, na década lá no começo, por volta de 2010. Ele veio 5 semanas seguidas falar sobre as teses dele. Só que quando ele começou a falar em 13ª dimensão, a gente não acompanhou mais. Ninguém conseguia acompanhar. 13ª, você está ficando maluco, falei para ele, não dá. Para ele e uma física quântica falar com a gente, não deu para acompanhar. Mas, de qualquer maneira, o Sérgio é muito bom, já teve, e eu vou até convidá-lo novamente. Mas o que acontece? Hoje em dia tem muita gente que é espírita e que vai para TCC. Então, às vezes, as pessoas perguntam, e se a pessoa é espírita, e se ela vai começar, como é que você trabalha, né? Então, eu falo que muitas vezes, e você já deve ter tido isso, quantas vezes a gente está fazendo uma regressão, tá certo? Uma regressão simples, às vezes, até para tentar ir na infância, a pessoa espontaneamente recebe uma entidade, incorpora uma entidade, é um médium. E aí a pessoa incorpora essa entidade e a gente tem dificuldade de lidar, e muita gente não sabe como lidar. Então, eu acho que é muito importante, tá certo? E eu vejo isso como um aprendizado que nós vamos ter que aprender dentro das terapias cognitivo-comportamentais. Quando a gente mexer com a quarta onda, que é lidar com a quinta onda. Porque se essas pessoas já vêm com propósitos, por exemplo, de trabalhar a espiritualidade no sentido amplo, como você apresentou, ou se essa pessoa tem lá uma incorporação, é um médium, eu acho que a gente tem que estar preparado. E eu queria saber se você
dentro das técnicas, se você tem alguma técnica, você lida com alguma coisa diferente quando você se depara com essas situações. Bom, você sabe que eu trabalhei muito com o Davi Axter. Foi meu mestre. E Davi tinha uma técnica de TTT, terapia, Isso. e que era uma técnica não verbal. No entanto, muitas pessoas, quando entravam nessa técnica, que é a técnica giratória, que é igual do candomblé, entravam em transe, entravam em... Ao som do atabaque, inclusive, né? incorporavam. É. E ele deixava essa incorporação até se esvaziar. Meia hora, uma hora, até que ela fazia a sua catarse e voltava. E esse conhecimento aí que eu fui estudar, né, esses transes culturais que eu não conhecia até então, Osmar, que é fora da medicina, né, eu não acredito nisso, mas eu fui estudar com o Davi, né, e uma vez estou com um paciente no consultório, fazendo hipnose. E o meu divã é aquele divã que é uma tábua, tem o colchão em cima, mas é tábua. E aqui levanta a mesa, a cabeça. Tá. Né? Mas era uma tábua, um eucatex, né? Não era uma tábua, era só para relaxamento, né? Lá no consultório do Davi, que eu trabalhava lá nessa época. E aí Osmar, esse cara, um cara lutador de jiu-jitsu, aquele negão, sabe? Armário, como se diz na gíria, né? Ele entra no opistóteno, incorpora e entra em opistóteno, que é aquela versão para trás, o corpo em arco. Lá tem o Mesmer, arco em cielo, né? E aquele arco, com o cotovelo, ele quebrou a madeira. Tanto que o cara era forte, tive que depois trocar. E quando ele entra na incorporação, o que eu faço? Eu não sou... ali é consultório médico, eu não sou chefe de terreiro, eu não sou... eu ali tenho que acatar e tentar melhorar. Então, com a orientação do Davi, porque já tinha tínhamos conversado muito sobre esse caso que às vezes dava no consultório dele, já que ele trabalhava com TTT, depois as pessoas vinham para terapia com ele, né? Então, o meu trabalho que faço de lá para cá quando isso acontece é permitir que a pessoa se expresse, que o ser que está ali se expresse. O que você quer? Eu falei para ele assim, Osmar, o que você quer do Luiz? E sabe que o ser falou para mim? Ah, ele é um babaca, esse corpão aí de atleta, faz jiu-jitsu, mas ele é um gay enrustido, olha só. Aí eu falei para ele, mas você tem que respeitar ele. Você tem que ajudá-lo, não é ficar brigando com ele. Então eu comecei a fazer uma terapia no espírito para ajudar o Luiz. Então você dá um tempinho para mim. Não incorpora mais que não é seu lugar. O seu lugar lá no terreiro, quando ele vai lá, aqui é consultório médico, me deixa eu ajudá-lo. Ele saiu do armário, eu vou ajudá-lo, cara. Nunca mais incorporou. Deu tempo de eu trabalhar, né? Que outra pessoa, que uma voz falou para ela assim, que se fosse outro médico, teria internada como esquizofrênica. Tanto que veio para mim que o patrão dela tratou com minha depressão, e quando ela falou que estava escutando voz, ele falou, ih, não vai um psiquiatra comum não, vai a Nogueira, porque ele, né, aqui eu sou Nogueira, não sou Cabral, porque ele entende disso. Aí ela falou para mim assim, eu escuto uma voz que me perturba, manda me matar. E eu tô noiva, quero casar, não quero matar, mas me perturba. Botei ela em transe e falei assim para a voz, eu quero que você agora venha conversar comigo, quero saber por que você quer matar a Simone. Sabe o que ela me falou? Porque ela não gosta do noivo, vai casar porque a família quer,
E eu não quero que ela case. Eu fiz a mesma coisa com o Luiz. Você me dá um tempinho? Pedi 6 meses, sabe, Osmar? Me dá um tempinho, 6 meses, vou ver se eu consigo te ajudar para ela não casar com esse cara, já que eu não presta, que ela não gosta dele. Aí o que eu fiz depois? Perguntei a ela. Olha, eu soube que a pessoa quando sai do transe, ela não lembra, né? É inconsciente, né? Eu soube aí que você não gosta do seu noivo. É, doutor, não gosto mesmo não, mas ele é tão bom, minha família gosta tanto dele que eu não tenho coragem de desmanchar. Aí eu fui então trabalhar a autoestima dela para ter coragem de desmanchar. Desmanchou, nunca mais escutou voz nenhuma, Osmar. Então a gente tem que entender de mais coisas do que as cartas nos ensinam, porque há muito mais coisas, já dizia Shakespeare, né? E no céu é a terra, que é a nossa vã filosofia. Uma vez chegou uma pessoa no meu consultório, uma pessoa que ela veio, a tia dela, no meu consultório, doutor, eu quero que você vá lá em casa, porque a minha casa tem lá uma incorporação, tem alguém lá incorporado, tem um ser lá espiritual que não deixa nada, não deixa copo, quebra todos os copos, quebra todos os pratos. Eu tive que botar papelão na porta, no lugar do vidro, que quebra. Tive que comprar copos de plástico, que o copo de vidro quebra. Famosa casa mal assombrada. Lógico que pode haver uma assombração, não estou discutindo que não haja, mas eu tinha feito, Osmar, dentro dessa minha visão holística, um curso para psicologia com o Padre Quevedo. E tinha aprendido que, geralmente, casa mal assombrada era uma pessoa, porque quando se botava um aparelho contador Geiger para ver os barulhos de casa mal assombrada, não acontecia nada, que tinha que ter sempre alguém perto, que era uma pessoa desorganizada psicamente que originava esses fenômenos paranormais. E então eu falei, bom, aí ela falou, já fui no padre, já benzeu, já fui no centro, já fui fazer lá o despacho, já tinha ido a todo lugar, Osmar. Aí eu falei, bom, eu quero conversar com toda a família. Eu nem fui na casa, chamei todo mundo no consultório, entrevistei todo mundo separadamente. Com ela, com o marido, com o filho, e aí veio uma sobrinha que tinha vindo de Campos, uma cidade aqui perto, no norte do estado do Rio, para passar as férias na casa dela. Quando a menina entrou, Osmar, eu falei, é ela. Eu vi aquele olho apavorado, sabe aquele olho que você vê apavorado, de medo? Falei para ela assim, querida, eu quero que você me conte o que está vendo, que eu vou te ajudar. Porque você está muito mal. Você está sofrendo alguma coisa muito mal, acontecendo com você na casa do seu tio, da sua tia, que você vai adoecer. Aí ela falou para mim assim, doutor, meu tio tentou ter relações comigo. E eu gritei, ele saiu de cima de mim, fez isso à noite, quando ela estava na cama, e disse para mim, se falar com a sua tia, eu te mato. Então olha só, uma jovem, está na casa de um tio que tentou ter relações com ela, que se falar com a tia, ele a matava. Ela entrou em pânico, então a gente chama até alergia. Então essa energia se expressava quebrando tudo. Era a forma dela se equilibrar. Aí eu disse para ela assim, olha querida, fica tranquila que eu vou fazer com que seu tio mande você para casa do seu pai de volta. Fica tranquila, pode ficar tranquila que você, no máximo 5 dias, você vai ser mandado para casa do seu pai. Mas doutor, como é que você vai fazer isso? Deixa comigo, isso é meu segredo. Tudo bem. Veja bem, com esta confiança, ela já foi tranquila para casa. Os fenômenos já melhoraram. Aí eu chamei a tia dela. Não podia confessar o que era, lógico, né? Eu perguntei a ela, chamei os dois, o casal, falei para eles assim, olha, eu sei como resolver esse caso lá da casa de vocês, mas eu quero que vocês não me perguntem por quê.
Essa é a única condição. Eu vou dar umas coisas para vocês fazerem lá, mas vocês não podem perguntar por quê. Ah, não, doutor, tudo, não vão perguntar, fala o que é. Essa casa está muito carregada. Então, uma árvore que é muito boa para descarregar essas energias é a arruda. Eu quero que você faça 3 dias a aspersão da casa de vocês com arruda. 3 dias. E eu quero que vocês comprem a passagem para a sobrinha de vocês, que mandem ela para Campos. Mas por que, doutor? Vocês me falaram que não ia perguntar por quê. Ah, não, tá bom. Eu falei 5 para ela, falei 4 para eles. Como ela já foi para casa mais serena, os fenômenos diminuíram. E quando eles fizeram a arruda e mandaram ela embora, acharam que foi a arruda. Nunca mais essa casa teve assombração. Então, Osmar, a gente tem que entender um pouquinho de tudo para ter essa expertise de resolver uma coisa que veio para o consultório que está fora do padrão acadêmico que a gente não estuda. Fiz 2 cursos para que me ajudou muito entre saber se é uma possessão ou se é uma hiperestesia do inconsciente, um hippie. Aqui em Rio Bonito tinha um padre, agora foi para outra paróquia, que ele era psicólogo e exorcista. Então, quando a pessoa tinha uma incorporação, ele resolve. Mas teve uma menina que foi a ele que não estava incorporada. Uma mulher já casada, mas menina que eu digo é porque 30 anos para mim é menina, né? Foi a ele e ele falou assim, não, isso não é para mim não, isso é para o João. Mandou para mim. Isso é para o João porque não é espiritual. Isso é para psiquiatra. E mandou para mim, ela tinha alucinações, eu entrei com um antipsicótico, fiz o tratamento da série de problemas que ela tinha, baixa autoestima, tinha uma síndrome Osmar de conversão. Teve um trauma que ficou paralítica e eu botei ela boa. Saiu da cadeira de rodas. Entende? E como foi um episódio único, tive a coragem depois de tirar o antipsicótico. Está sendo psicóloga até hoje e hoje é uma enfermeira, fez enfermagem. Por quê? Porque eu sei, eu estudei entre o que é uma possessão, o que é uma incorporação, o que é um delírio. Eu também tive 2 casos na realidade, mas eu tive um que foi muito interessante, porque foi um rapaz que estava noivo e também ele veio para fazer que ele estava com dúvida se casava ou se não casava, olha só. E ele era um enfermeiro e ele era espírita. Ele falou para mim que ele era espírita quando ele veio fazer tudo bem. E quando eu fui fazer, eu estava fazendo um relaxamento, olha, não estava nem fazendo regressão, ainda estava fazendo um relaxamento, aprofundando o relaxamento. Ele entrou. Ele entrou, ele recebeu lá uma entidade, tá certo? E essa entidade mudou a forma de falar, mudou o comportamento dele, tá certo? A entidade começou meio agressiva na sala, mas assim, não levantou da cadeira, mas começou a falar coisas, tal, tal. E eu comecei, o professor, o Joel gostava muito disso, né? O Joel falava muito sobre isso. Então eu aprendi muito com o Joel como a gente deveria se comportar nessas situações. Então, na época, eu fiz o que eu tinha aprendido e comecei a conversar com a entidade, igual você fez, né? Comecei a conversar com a entidade, perguntando para ela tal, e ela falou para mim uma coisa assim, né? Que na realidade ele estava inseguro porque ele achava que ela traía ele, mas ele estava, sabe? Então, quer dizer, essa era uma situação. Mas a entidade conversou. E aí eu conversei, falei com a entidade, falei, bom, e você pode, eu estou querendo só ajudar, na realidade, eu não estou querendo mudar nada, estou querendo apenas ajudar ele a tomar essa decisão. E você, já sabendo mais ou menos o problema, você pode deixar que ele vai tomar a melhor decisão possível. Eu vou permitir que ele faça a melhor decisão possível para ele. Embora eu não induzi nada, né? Eu não teria coragem de fazê-lo mudar de ideia. Claro, Mas claro. aí o que aconteceu? Aí a entidade ficou, foi embora, dali um pouco.
Aí eu terminei, tirei ele do transe, aí eu conversei com ele bastante sobre essa insegurança dele, tá certo? E conversei com ele a respeito, quer dizer, na conversa, né? Eu fui puxando da, da dúvida que ele tinha. E essa moça tinha sido, na realidade, ela tinha tido um noivo anterior que havia terminado, tá certo? Mas esse noivo morava perto da casa dela, de vez em quando ela encontrava, e ele tinha, na realidade, ele tinha era um ciúme danado, tá certo? Era um ciúme. E a gente conversou, tal, tal, no ciúme, bom, tudo bem. Eu sei que ele saiu dali, depois de um tempo ele ligou para mim, ele não voltou mais, ele fez uma sessão. Depois de um tempo ele ligou para mim, doutor, eu casei, eu estou bem, ainda bem que a gente teve aquela conversa, tal, e tudo bem, saiu. Mas o problema que eu estava querendo hoje, né, a gente tentar trazer é como é que a gente pode fazer o contrário? Como é que a gente pode usar? Porque aqui nós estamos trabalhando com a situação que veio, né? E como que a gente lida. E como é que a gente poderia usar, utilizar essas capacidades, tá certo? Do ponto de vista de crenças, só de crenças e valores, você já falou, a gente já falou, a psicologia positiva associada a comportamental. Então, isso já é lidar com a espiritualidade, ponto. Agora, quando a gente quer lidar com a espiritualidade, quando as pessoas têm essa tendência a serem, a serem médiums, né? E eu estou tentando, só para você ter uma ideia, eu estou tentando trazer eu esqueci o nome dele agora, que é a mãe dele era hipnóloga também. Como é que era? Você conheceu muito ela? Ah, me esqueci o nome agora. Júlio Pérez? O Pérez, isso, o Júlio Pérez. Estou querendo trazer o Júlio Pérez, que ele fez um trabalho muito interessante, que nos Estados Unidos ele publicou lá, com pessoas, com médiums, né? Eu vou trazê-lo um dia para conversar um pouquinho com a gente, Eu falar da. assisti o trabalho dele no Congresso. Então, é bem interessante, né? Eu quero trazê-lo um dia para falar sobre esse trabalho. Mas eu queria Mas o saber trabalho como dele é diferente. O trabalho dele não é. O trabalho dele é só. é neurociência. O trabalho não é de terapia. O trabalho Não, dele eu é de sei. colocar no PET scan quando a pessoa incorpora, para saber o que Então, acontece na. não, resumindo, era assim, ele conversar com a pessoa, mandava a pessoa escrever uma carta racionalmente, fora do trânsito, a pessoa escrevia a Isso, carta, ele fazia o PET scan e via que era o córtex exatamente. pré-frontal que ativava. Aí, É, a pessoa entrava em transe e ele falava para a pessoa ia fazer uma escrita lá automática, né? Que na realidade é como é que chama? A escrita em transe. E escrita aí automática em transe. isso, aí ele via que era a área temporal que ativava e a occipital, ou seja, como se a pessoa estivesse ouvindo o que estava escrito. É interessante esse trabalho, mas o que eu queria era ver se existe alguma técnica da medicina comportamental que a gente pode propor, tá certo? Para que estas pessoas, entrando em transe, se eles pudessem trabalhar em conjunto. Entende? Mas eu acho que a gente ainda tem que trabalhar um pouquinho mais profundamente isso. O que eu Certo. já fiz, e mais de uma vez, e você também já deve ter feito, é aquelas pessoas que são espíritas, mas elas são os espíritas, mas que eles não estão desenvolvidos, ou, como a Regina fala, eles são os desadaptados, tá certo? Então, essas pessoas espíritas desadaptadas, eu sempre sugiro a elas, e aí no debate socrático, eu vou conversando, eu vou conversando, para que elas façam algum trabalho de desenvolvimento, entre vá para sua, né, para o seu. Eu encaminho, eu Para ela fazer um encaminho. trabalho para serem adaptadas, Sim, né? eu Então, eu acho encaminho porque eu que é acho que interessante. temos que encaminhar para onde tem condições de ensinar essas pessoas, né, inclusive, a sair de um transe desautonômico para um autonômico, controlar o transe, né? Exatamente. E Mas eu eu acho. queria agora, Osmar, deixar um pouquinho de tempo para os participantes fazer perguntas, né? Já Tá estamos, certo. Vamos já abrir são, então. já são 9h30. Abre aí para O quem quiser Cabral dorme perguntar. cedo, pessoal. O Cabral dorme cedo. Vamos lá.
Não, já temos 1 hora e meia. Então, se alguém quiser conversar, fazer alguma Doutor pergunta, João, eu queria me perguntar ao doutor João. Estão-me escutando? Estamos. então, Ok. Ah, bom, ad- admitindo dentro do Espiritismo, nós temos as vidas passadas, correto? Certo. E dentro da espiritualidade temos o campo, e no campo tudo é presente. O Sim. campo é temporal, certo? Então, quando o terapeuta está a fazer, portanto, uma intervenção, não é? Está a fazer um tratamento e o paciente ou o cliente entra na regressão e ele vai para vidas passadas, ok? Perfeito. Qual é o papel? Para o terapeuta não importa a crença, Certo. importa é a crença do cliente, Sim. ok? Mas Sim. qual é o papel do terapeuta? Acredita nessas vidas ou não acredita nessas vidas? Independentemente do seu comportamento pessoal. Certo. Na sessão é outra história. Qual deve ser o papel? Muito boa pergunta, O que eu Ricardo. quero Muito boa perguntar pergunta. é as vidas passadas na hipnose, não é? Dentro do transe, são reais ou não? Perfeito. Muito bom. Olha, nós temos um psiquiatra famoso dos Estados Unidos chamado Brian Weiss. E Brian Weiss era ateu. E quando começou a fazer regressão e começou a ver vidas passadas que eu não acreditava, ele começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Até que se converteu e virou budista. O que acontece é o seguinte, olha só. Eu, por exemplo, né, tenho uma educação muito forte católica, familiar, sou português, você imagina, Portugal, até em pouco tempo só existia o catolicismo, agora que abriu para outras religiões. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não acreditava em vidas passadas, tinha contato nenhum. Fiz hipnose, me formei, e quando eu aprendi hipnose, o Osmar é desse tempo, se falava assim, a hipnose só funciona a partir de 1 ano e meio, porque é quando a criança já tem condições, porque até 6 meses o neurônio não grava nada, até 6 meses é uma tábua rasa. Eu estudei em livros de hipnose isso, de Carlos. E aí, quando eu comecei a fazer hipnose, que começou a vir os casos de vida passada espontâneos, não que eu provoquei. A minha técnica de autoscopia é: vá no órgão-alvo do sintoma, massageie e deixa vir a cena da primeira experiência. E aí, para minha surpresa, vinha a vida passada. Vinha um ancestral, vinha uma mãe que foi queimada na fogueira, que não era mãe, né? Deve ser quinta geração, lá do 1500. E eu, o que eu fazia? Naquela época ainda não sabia se aquilo era real ou se era fantasia. Sabe o que eu fazia, de Carlos, na época? Eu tratava como fosse hoje. Estou morrendo afogada, né? Vamos ver quem pode tirar aí do rio para desafogar. Mas depois eu fui entendendo, quando eu comecei então a estudar e a entender e a acreditar na vida passada, eu mudei minha técnica. Hoje, quando vem uma técnica dessa, eu faço a pessoa aceitar a morte, porque ela morreu, é real, não posso falar que salvar lá na vida passada, né? Quer dizer, porque a pessoa morreu mesmo. Então teve uma paciente, você é de que estado? É de São Paulo? Eu, É? eu sou português, estou em Portugal. Ah, eu também sou português, pá. Eu sou de Vigeu. Ah, ótimo. Então aqui no Rio de Janeiro tinha um famoso cirurgião chamado Niemeyer, famosíssimo. Hoje é o filho dele, mas o famoso era o pai. E tem uma mulher com uma cefaleia, foi lá no consultório dele e ele fez, antigamente se fazia nos casos graves, secção do trigêmeo, para tirar a dor de cabeça. E ele fez a secção do trigêmeo dela e não passou dor de cabeça, cara. Aí ele falou: olha, não é comigo não sei mais o que fazer, procura um psiquiatra, isso é da sua cabeça. Olha só, veio para mim essa bomba,
Pô, o neurologista é famoso, cara, não curou, como é que eu vou curar, cara? Termina as bases. Coloquei em transe. Deixa eu ver a primeira experiência que você teve essa dor de cabeça. Tô pensando que ia falar da infância, bateu a cabeça na cadeira, na mesa, né? Na escola. Uma coisa dessa. Ela fala assim, ela entra em taquicardia, sudorese e eu estou em cima do cavalo e estou com medo de cair e uma cobra empina, uma cobra assusta o cavalo empina e eu caio. Eu agora estou sangrando na região occipital, estou sangrando pela nuca, não foi na região occipital, estou sangrando, minha cabeça está sangrando e eu estou morrendo. Aí eu falei, eu tenho que ajudar essa mulher a deixar essa dor da morte nessa vida. Mas o que aconteceu? Não, eu estava presa num calabouço, ele me salvou, o amor da minha vida me salvou, estamos fugindo para vivermos a nossa vida e eu estou morrendo, eu não quero morrer. Eu levei de carro 1h30 com essa mulher para que ela aceitasse a morte, dizendo para ela que ela teria outra oportunidade de estar com essa pessoa em outra vida, mas que ela precisava aceitar, porque não tinha jeito, era irreversível. 1h30 conversando com ela, ali apoiando, relaxe, respire fundo, aceite, você vai ter outra chance, nada, ela chorava, até que ela foi se acalmando e morreu lá na outra vida. Essa foi, em 55 anos que eu tenho de hipnose, Carlos, foi a única pessoa. Não, tenho também uma fobia de elevador que eu curei uma sessão, mas das duas foi uma que eu curei numa sessão. Essa é o boa, com a dor de cabeça com essa sessão. Olha como é que foi forte essa morte, como foi importante ela aceitar. Então eu mudei a minha conduta a partir do meu estudo de que... Aí eu comecei a estudar os tulkus lá do Tibete, né, os tulkus, os budistas, crianças que foram monges em vidas passadas e foram um nome e contam detalhes lá do mosteiro e vão lá. Falou, tem a minha foto que não tiraram debaixo de um paninho, foram lá e acharam a foto dele. Quer dizer, com a hipnose, foi impossível dizer que não existe, foi impossível ficar não acreditando nisso, ficar acreditando só, como Quevedo falava como padre católico, que era uma fantasia do inconsciente. Entende? Mas quando eu não sabia disso, eu acolhia e tentava ressignificar aquela dor. Por exemplo, eu fui obstetra há 15 anos, fui professor da Faculdade de Medicina em Petrópolis, 15 anos professor lá de obstetrícia. Mudei para terapeuta quando eu tive um EQM, experiência quase morte. Sabe o que é isso? EQM? Tive um EQM e quando eu for atravessando o túnel, o cirurgião fala assim, para, não acabou a tua missão, quero fazer terapia, volta, preciso de você. E eu voltei, por isso que eu estou aqui. Ali eu mudei para terapeuta. Peguei um dia para fazer terapia e 4 GO. 2, depois 2, 3 GO. Fui fazendo, atravessando o rio. Então, mesmo eu não acreditando naquela época, no início da minha carreira em vida passada, eu acolhia o sofrimento da pessoa para ajudá-la, né? Só que a minha conduta era tirá-la da dor. E eu percebi que não, que num caso de morte você tem que ajudar a pessoa a passar. Porque ela morreu mesmo. É que a questão é independente, portanto, da crença do terapeuta. E torna-se mais difícil quando o terapeuta acredita em vidas passadas. Depois, mais fácil. É mais fácil, mas as vidas passadas, até certo ponto, não deixam de ser metáforas criadas naquele instante em face do problema que a cliente apresenta. É uma metáfora que se cria e ela desenvolve, porque se dermos conta, eu já fiz umas quantas, que, portanto, faço a regressão e a dada altura passam da infância ou algo assim para vidas passadas, há uma progressão, não é? Mas elas andam todas ali por uma
uma época medieval, revoluções francesas, quase todas estão presas, ou seja, as histórias quase todas são muito similares, ok? Mas tudo bem, é como você diz, temos que fazer uma progressão dentro da idade, tanto da outra vida, levá-las até cercano da morte, para elas verem a aproximação da morte e vê-las morrer. Elas têm que ver-se morrer. Não é só a aceitação, é ver-se morrer para ficarem com consciência que tudo terminou ali. E o que eu falo de Carlos é o seguinte: olha, deixe nessa pessoa a sua dor. Não traga para de hoje. Exatamente. Quando Deixa volta. com ela. Eu quero que a dor é desse corpo, não é do seu corpo atual. Entende, Carlos? Isso é Exatamente. importante. Importante essa decisão. Exatamente. Porque Exatamente. veja bem, eu também não fico preso se ela não é verdade também. Mesmo que hoje eu acredite, Carlos, eu não fico assim, essa vida passada. Sabe como é que é? Eu fico ajudando o que eu posso naquele momento. Houve um caso de uma paciente que tinha medo de fogo. Tinha medo de fogo, veio tratar comigo. Quando eu faço uma regressão, ela se vê, como você falou, né? Criação do inconsciente, é uma metáfora. Ela se viu assistindo a mãe sendo queimada na fogueira. Lógico que não era essa, mas pode ser uma descendente, não precisa ser vida passada. Pode ser um ancestral que foi queimado na fogueira. O importante foi eu fazer com que ela aceitasse que ela não podia fazer nada com a Inquisição, que ela tinha que aceitar a morte da mãe. E como ela era católica, eu falei, como você é católica, sua mãe está se purificando, vai para o céu pelo sofrimento, você não tem que ficar triste por isto, e foi na fulana, não foi em você aqui hoje, você hoje está sofrendo um sofrimento em vão, porque não vai ajudar ninguém. Então, quando ela começou a entender isso, e começou a de lá aceitar a morte, ela começou a se tranquilizar no trânsito aqui, e ficou boa do medo do fogo, quer dizer. Então, veja bem, se foi uma metáfora, se foi vida passada, ou se foi um ancestral, não importa, importa é você ajudar a pessoa a sair do sofrimento. Isso, exato, é o papel. O terapeuta, eu disse, o terapeuta nesse momento tem que ser livre ou independente da sua crença. Não? Eu acredito, não é? Mas quando se trata da terapia, o terapeuta tem que ser neutro e tem que seguir a crença do cliente para levá-lo ao tratamento. Não deve deixar-se regir pelas as suas crenças ou Perfeito. não. E É. então eu aproveito agora, já agora só mais um minuto, o gancho. Você falou que teve uma experiência da QM, não é? É. Exato. E você acha que esteve no outro lado? Não cheguei a chegar. Eu vi o outro lado, eu chamo de luz azul celestial porque era um azul que eu não conheço. Era um azul tão diferente que eu estava doido para passar. Doido. E quando esse ser de luz apareceu e falou, para, não acabou a sua missão, eu tentei parar. Olha só a metáfora. Eu era obstetra, olha só. Quando eu tentei parar, as descrições do Raymond Moody, de várias pessoas sobre experiências quase mortes, falam do túnel escuro. O meu era de aço inoxidável. Aí eu tentei com a minha mão parar, que eu estava indo assim, né? Eu não estava andando, eu estava flutuando assim, de cabeça. Quando eu botei a mão para parar, ele escorregava igual a manteiga. Aí eu lembrei, neném atravessado não nasce. Aí, Osmar, neném atravessado não nasce. Atravessei meu corpo, que eu fiquei maior que o túnel. E quando eu fiquei maior que o túnel, eu compactei. E o ser de luz saiu, deu adeuzinho, foi embora e fechou a porta. Olha, Há uma situação aí, essas experiências normalmente são regidas pelo dimetiltriptofano, que é o momento em que a pessoa está para morrer, liberta o dimetiltriptofano. E então isso dá uma oportunidade da pessoa ter uma vivência de separação do ego. E então, dependente da vida, dos comportamentos e das crenças de cada um, nesse instante em que há uma espécie, digamos assim, de separação do ego, a pessoa tem a oportunidade de ver de outra forma. Por isso é que muitos veem a luz, veem anjos, veem etc. E quando se recuperam,
vêm com uma mudança de pensamento, com uma mudança de comportamentos, como se a vida viesse transformada. Foi essa experiência, não é, de separação do ego que não é, não, nem sempre se pode experimentar sem que seja em casos desses. E é uma explicação que a maioria das vezes eu não encontro em pessoas que já fizeram, já tiveram essa experiência. Eu acho que é das poucas vezes em que se consegue ter uma separação do ego para a pessoa ver de outra forma. Há uma teoria de Carlo que a pessoa tem alucinações alucinações pelo fato da hipóxia cerebral. No entanto, a pessoa, há um caso relatado, acho que é no livro Remo Mundo, se não me engano, a pessoa está sendo operada, o corpo sai, a pessoa está ressuscitando, e ela vai acima do foco e vê lá uma sujeira lá de um cocô de mosquito, por exemplo, sem entender. E ela volta para o corpo, reanimam, e ela fala que teve essa experiência. Não, isso foi hipóxia, você estava morto, foi hipóxia, foi fantasia sua. Lá em cima do foco tem um cocô, vai lá ver se tem. Foram lá, tinha. A outra viu, saiu do hospital, foi lá na porta, viu um sapato lá na janela, eles foram lá, acharam o sapato na janela. Quer dizer, então, veja bem, se a pessoa viu coisas que ninguém sabia, quando falo o que o cirurgião falou, então você estava semiconsciente, mas quando vê coisas fora do lugar, foi real, ele saiu do corpo. Então, pode ser hipóxia, pode ser o que for, mas que ele saiu do corpo, ou seja, que a nossa mente não é cerebral, é extracerebral, isso eu acredito piamente. Porque não tem explicação. Se a pessoa viu o corpo, a mente saiu do corpo. E como eu acredito nisso, de Carlos, porque a minha experiência mudou minha vida. Eu hoje, se você me falar assim, existe céu? Existe. Existe toda a vida? Existe. Aí você fala assim, você tem fé? Eu não tenho fé, não. Fé é quando você não sabe. Fé é quando você acredita numa coisa que você não sabe. Igual a Tomé. Tomé falou para Jesus, se eu não botar o dedo aí, não acredito. Vem aqui, Tomé, bota o dedo. Quando você tem experiência, você não tem mais fé. É real para você. Para mim é real. Para mim, vida futura, para mim é real, porque não é possível aquilo que eu passei. A experiência que eu tive, que me transformou, ser uma criação do meu ego. Eu acho que o meu ego é muito, tadinho, muito pobrezinho para ter essa dimensão de transcendência. Não, o que eu digo é precisamente uma separação do ego, não é? Portanto, essa experiência permite a separação do ego e nos dá a possibilidade de ter outra visão. E é aí que as pessoas... Que é a visão transcendente que é além do ego. Exatamente, só se consegue transcender quando se acalma o ego, não é? Exatamente. Não é matar o ego, é transcender o ego. Exatamente. Eu quero entrar nessa conversa. Essa conversa está bem interessante. Eu quero entrar nela dizendo o seguinte: quando você perguntou como que o terapeuta deve agir quando tem esse tipo de regressão e a pessoa entra nesses estados, né? Nessas situações de vida passada, tem lá no meu primeiro livro do tema de hipnologia, tem um capítulo que chama Ressignificação de Vivências Simbólicas, tá certo? E que eu falo bastante disso, dizendo que não importa se a situação é verdade, não importa a crença do terapeuta. O que importa é que a emoção que emerge, a coisa que emerge do paciente, aquela emoção, aquela experiência é que tem que ser tratada. Então, Perfeito. A gente trata a experiência, tá certo? E Por aí, isso que eu não acreditava, Colazzi, e tratava. Eu tratava a angústia, a dor. exatamente. É o que o Cabral fez, é o que você fez, e é o que todos nós devemos fazer, independente da crença. Primeiro ponto.
Agora, tem umas coisas para a gente, né, Cabral? Eu não quero me alongar mais, porque o Cabral já daqui um pouco vai querer se retirar, precisa se retirar, mas vamos levantar uma bola para deixar aberta assim. Vamos levantar alguns assuntos. Primeira coisa, nós falamos ainda hoje em terapia de vida passada, tal, e os conceitos atuais estão saindo. Primeiro, que a nossa experiência, o nosso cérebro, o nosso cérebro para a nossa mente, não existe passado, presente nem futuro. É tudo uma coisa só. Primeiro ponto para ser refletido dentro desse assunto. Segundo ponto a ser refletido dentro desse assunto, tá? A própria física quântica está colocando hoje a teoria do Uno, tá certo? Está colocando que, na realidade, o conceito de tempo e espaço é um conceito nosso, que na realidade ele não existe. Que tudo está acontecendo em dimensões ao mesmo tempo. É um segundo conceito assim para a gente ter que colocar dentro dessa discussão. Ainda é uma coisa que está começando a ser elaborada, não é verdade? Mas você não pode falar, Osmar, quando a pessoa tem uma regressão dessa, que ela está fora do tempo, que não é real. Você tem que falar, não, foi. Ou seja, para a interpretação você tem que ter o tempo. Agora, a física quântica fala aqui do tempo, da religião também fala isso, o tempo cronológico, que é passado, presente e futuro, e o kairótico, que é o tempo de Deus, que é o do não tempo. Deus está fora do tempo. Então, para a nossa espiritualidade, a transcendência, você tem que sair fora do tempo para entrar na transcendência. Mas na sessão você tem que trabalhar com o tempo cronológico. Sim, mas o que eu estou falando para você é para a gente começar a raciocinar com esses conceitos novos, né? Claro, claro. Não é mais a mente, hoje, dizem que a mente não morre, o que morre é o corpo físico. Sim, sim. Então, o próprio Frutuoso está falando muito disso aí também, bastante. A mente não morre. Saiu livros recentes, sabe? Falando da teoria que a mente não morre, que o que morre é o corpo. Tal. Então, perfeito, eu concordo não com estou você. preparado para trabalhar com isso profundamente. Mas eu acho que são Como é que você traz memória? Como é que você traz memória de vida passada? Porque a mente não morre, é a mente que traz a memória, não é o corpo. O corpo morreu. Exatamente. Por conta de todos esses questionamentos, é que eu acho que a gente, enquanto terapeuta cognitivo comportamental, tá certo? Dentro do nosso, aquele desenho que você falou, Cabral, que é o debate socrático, esse debate socrático, que era um debate lógico, o Sócrates trabalhava só com a lógica. Hoje nós vamos ter que ampliar esse debate socrático para trabalhar com uma coisa que não é lógica, que é mais ampla, que é expandida, que é suprapsíquica, que é tudo isso que a gente está conversando hoje, né? Mas a ideia, na realidade, desse bate-papo hoje, porque eu tenho certeza que nós temos aqui no grupo, nesse pequeno grupo que estamos aqui, e num monte que vai ler. Temos pessoas que são espiritualistas, pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, e não importa. Enquanto terapeuta, nós temos que lidar com essa situação que o paciente traz. E se o paciente trabalha com essa espiritualidade desta maneira, nós precisamos trabalhar com ele e precisamos adaptar as nossas estratégias terapêuticas para lidar com o sistema de crenças e valores do paciente. E trabalhar com o que emerge, não com a realidade. Exatamente. Até porque. Na realidade, você não sabe se foi assim, a gente não sabe realmente se foi aquilo, né? Exatamente, Cabral. É como ele transmite pra gente. É como ele sentiu. A transdução de informação em palavras que nós temos, ela muda. O Cabral, essa história, essa percepção que ele teve do EQM para ele, se ele escrever num livro hoje, e amanhã, daqui 10 anos, ele for escrever, ele já vai ter coisas diferentes. Por quê? Porque a percepção dele foi mudando ao tempo. E ele Sim. já está interpretando. Isso faz parte, é a nossa transdução de informação, que também já não é incerta, já entra do caminho das incertezas. Então, é importante a gente trazer isso para dentro desta compreensão, dessa discussão. Né? Era o que eu queria fazer. Eu queria abrir para ver se alguém tem mais alguma pergunta. Isso. Vamos ser objetivo aqui, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui levantando a mão, se alguém está falando alguma coisa, alguém.
A Tem a gente tem Rosângela. pessoas aí que são espíritas, que eu sei que trabalham com isso, tá? A Cristina está aí, não falou nada, né? A Sandra Baruch também, que são pessoas que trabalham com isso. Osmar, Psiquiatra, né? Que está aí, acho que não está aí agora aqui nesse momento. Fala, quem está falando? Osmar, sou eu. Eu quem? Osmar, eu Ah, não faço Roberto. terapia, né? Eu uso técnicas da terapia cognitiva comportamental, da hipnose, para tratar casos de ansiedade, tabagismo. Então, minha experiência, eu não faço terapia, né? Eu não tenho a experiência, mas eu leio muito sobre o assunto. E tem um psiquiatra no nosso prédio que é um professor da Santa Casa, meu professor querido que tem. E ele também tem uma visão bastante. Nós lemos muito o Irving Yalom, né? Mentiras no Divã, que ele escreveu vários livros sobre desafios da terapia, e ele conta essas experiências muito interessantes quando ele estava fazendo terapia, o aparecimento de um fenômeno psi, né? E eu conversando com esse meu professor, ele fala que ele tem uma vivência muito grande, ele tem mais de 79 anos, está quase 80. Então a experiência dele é muito interessante sobre esse assunto, e ele não trata do assunto de fazer o tratamento dentro de um consultório, ele fortalece a paciente para conseguir lidar. Eu acho muito interessante esse aspecto, porque ele prefere fazer essa linha. E também, querendo ser bem breve, que nós já estamos, eu sei que o doutor João aí está cansado, esse doutor Manuel Sanz Segarra é um médico cirurgião espanhol do qual eu sigo os podcasts dele. Comprei 2 livros dele, que são muito interessantes os livros, sabe? Que fala sobre a supraconsciência, existe vida depois da morte, né? É muito interessante porque ele realmente estudou os fenômenos de EQMs e ele viu que essa explicação da hipóxia a nível de cérebro não respondia certos questionamentos que o paciente relatava que via, que ele não poderia estar vendo com a visão só terrena. Então, assim, eu acho muito interessante ler sobre e seguir o podcast do Dr. Manuel Sanz Segarra e ler os livros deles, e também Dr. Ivan Yalom contando as experiências, 3 experiências que foi muito interessante, que foi os desafios da terapia e mentiras no divã. E eu queria agradecer vocês, que foi muito boa a aula. Obrigada. Obrigada, doutor João. Que bom, Obrigada. reforçou o que o João Cabral falou, né? Ele, na realidade, o Cabral falou a mesma coisa que o Segarra, né? Eu achei interessante isso, quer dizer, são relatos Eu não conhecia a corroborando. EQM até ter essa experiência, Rosângela. Quando eu tive essa experiência é que eu fui estudar sobre a EQM. Aí me aprofundei, porque, logicamente, quando você passa, quer saber o que os outros passaram, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, Alberto, você quer falar alguma coisa, Alberto? Não, Alberto, Alberto está comendo. Cristina Souto está aí também, ninguém quer falar, Cristina? Eu estou tomando um vinho aqui. Abre aí e fala Esse rapidinho. Pô, papo nem me oferecem, Alberto. Abre, Cristina, abre o teu microfone. Cristina, seu microfone está fechado. Tenta abrir aí. Ela não quer falar, então. Agora deu. É que eu tô Agora, no celular, aí ele é mais chato para mexer. Não, bom, eu amo aí o Cabral tá falando e o Osmar, né, dessa questão da espiritualidade. A gente vê que cada vez mais no consultório a gente está tendo que lidar com isso mesmo, né? Já trabalho bastante nessa linha, é muito pertinente tudo isso. Então, parabéns pela explicação, por enriquecer um pouco mais aí os nossos estudos, né? O nosso dia a dia das nossas práticas. É isso. então tá bom. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou agradecer o Cabral. O Cabral, ele foi. Eu
Eu contatei o Cabral antes de ontem para ele preparar para hoje isso. E foi brilhante a nossa discussão, era um bate-papo. A ideia, eu tenho a impressão que às vezes esses bate-papos informais termina sendo muito produtivo, muito interessante, porque dá para a gente abrir. Hoje abriu pouco, as pessoas não falaram tanto, mas eu acho que dá para a gente abrir e trocar mais informações. Eu tenho a impressão que eu vou explorar um pouquinho mais esse modelo, né? E, de qualquer maneira, eu queria agradecer o Cabral, agradecer vocês por estarem aqui, tá certo? Dizer que é um tema polêmico, é um tema que alguns não gostam muito, tal, mas é um tema que está muito em voga hoje em dia, e nós, como enquanto terapeutas, ou mesmo enquanto médicos, não podemos fechar os olhos para essas situações que elas acontecem, elas ocorrem, e quantas vezes eu recebo telefonema de colegas que falou, Osmar, aconteceu isso, eu estava fazendo uma regressão, eu estava fazendo uma indução e aconteceu isso, eu não sabia, e o cara vai lá acordar o paciente na hora tal, que é a única coisa que ele não deve fazer, sabe? Então, eu acho que é importante, inclusive, que esse tipo de tema esteja presente nos cursos, quando a gente for propor os cursos de formação em TCC, tá? Osmar, Queria eu penso agradecer a assim, sabe, todos. querido? Eu penso que um grupo de estudos desse é grupo de estudos, é para exatamente de colocar coisas novas, crenças novas, interpretações novas, mesmo que não sejam verdadeiras, mesmo que depois não se Verdade. prove verdadeiras, porque é assim que a gente evolui. Para trazer já uma coisa cristalizada que todo mundo já sabe, né? Não há nenhum interesse. Eu acho que num sendo do grupo de estudos é isso, é trazer novidades exatamente para gerar essa massa crítica sobre um assunto e evoluirmos, né? Até porque, né, Cabral, essa tua reunião hoje é a 225ª reunião do grupo de estudos, em 27 anos. Esse mês, o mês passado, nós tivemos 27 anos. Então, quer Então, dizer, é então uma coisa. então Já é, esgotamos assuntos normais. então numérica, na numerologia é 9, né? Exatamente. Bom, gente, queria agradecer a todos, boa noite para todos. Olha, não Boa esqueçam noite. de ir aqui no, na coisa acessar o formulário. É um minutinho ali, 30 segundos, você põe ali os dados. Isso aí é importante para a gente registrar, porque quando chega no final do ano eu mando para o departamento de psicologia lá da faculdade, psicobiologia, tá? Agradeço você, Cabral, mais uma vez, você sempre me socorrendo. Agradeço a todos que estiveram com a gente aqui até esse horário e boa noite para todos, né? Boa noite a todos. Boa noite. E agradeço a Cleidmar também, que sempre está por trás do trabalho, tudo fazendo e gerenciando isso para a gente. Boa noite a todos.